Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Sistema de Inteligência Diária, parte 26. Capítulo 220. Autoridade Militar. No dia seguinte ao retorno de Louis, as nuvens sobre a fortaleza da Maré Vermelha se adensavam, como se todo o norte tivesse prendido a respiração. Louis vestiu seu uniforme militar e se despediu de suas duas esposas que estavam no quarto. Emily ajeitou delicadamente a gola da camisa dele, seus olhos escondendo uma preocupação indizível. Sif não disse nada, apenas segurou a mão dele por um instante e depois a soltou. Mas o tempo era curto. O terno abraço não conseguiu contê-lo. Louis saiu da sala com passos firmes. Cada segundo de atraso significaria a queda de um novo território, o surgimento de uma nova leva de cadáveres da família devorada por vermes. O salão de reuniões do castelo do território da Maré Vermelha. Era ali que eles haviam realizado reuniões meses atrás, mas a atmosfera agora era completamente diferente de antes. A longa mesa no salão estava repleta de vários nobres, alguns com aparência abatida, outros com olhares inquietos, e muitos mais com a cabeça baixa, demonstrando desânimo. Alguns deles haviam sido resgatados pessoalmente por Louis do Mar de Insetos, enquanto outros fugiram desesperadamente para a Maré Vermelha antes que suas próprias fortalezas caíssem. Ninguém falava no salão, apenas o vento entrava pelas frestas das janelas, trazendo o frio cortante do final do inverno no território da Maré Vermelha. Louis parou diante do assento principal, sem gentilezas ou cumprimentos, apenas observando a multidão com um olhar calmo e penetrante. Os nobres baixaram a cabeça ou lançaram olhares furtivos para sua expressão, todos com semblante sério, como se já pressentissem que não seria uma discussão amigável. Louis ficou em silêncio por um momento, depois levantou a mão, apontando para o grande mapa do norte no centro da longa mesa. Senhores, vocês devem estar cientes da situação atual do norte. Sua voz não era alta, mas cada palavra penetrava no peito de todos. Toda a frente ocidental caiu. A família Genven e a família Heller. Muitos de vocês um dia os chamaram de os pilares do norte. E agora? Seu olhar percorreu todos eles, e alguns instintivamente desviaram o olhar. Seus territórios estão ocupados pelo ninho da mãe do apocalipse, transformados em criadouros de cadáveres da família devorada por vermes. Os membros da família estão mortos ou se tornaram cadáveres da família devorada por vermes. A voz de Louis era calma, mas ao mesmo tempo soava como talhar pedra em osso, carregando um frio insuportável. E a cidade da Alabarda Gelada também está sitiada. Ele estendeu a mão e colocou uma peça de xadrez de pedra carmesim com firmeza sobre o mapa do norte, pressionando-a exatamente na localização da cidade da Alabarda Gelada. A obra estava cercada por inúmeras linhas pretas feitas com caneta permanente, círculos sobre círculos, densos como uma teia de aranha, como se estivessem apertando lentamente um laço. Sei que as forças restantes em suas mãos são poucas, e é impossível lutar contra a família devorada por vermes, então, se a Maré Vermelha cair, ele fez uma pequena pausa. Nenhum de nós sobreviverá. Sem abrigo, sem suprimentos, sem retaguarda. Suas famílias abandonarão suas cidades em pânico como os Nots, sem conseguir escapar. Seus descendentes chorarão nas montanhas, com as barrigas dilaceradas pela casa devorada por vermes. Seus brasões familiares serão pregados nas paredes de resina do ninho-mãe, tornando-se ninhos para a próxima onda de enxames de insetos. Seu tom não era exagerado em nada, mas foi justamente essa calma que fez as pessoas sentirem a realidade inegável. Você tem certeza de que os cadáveres da família devorada por vermes não são bandidos nem rebeldes. Eles não negociarão, não aceitarão resgate e certamente não reconhecerão de quem você é descendente. Se o condado Pico de Neve for completamente aniquilado, vocês nem sequer terão uma morte digna como nobres. Um jovem visconde, ao ouvir isso, estremeceu e quase derrubou o copo d'água ao seu lado. Outro nobre idoso apertava sua bengala, o rosto pálido, mas se obrigou a endireitar as costas, fingindo compostura. Vários chefes de família trocaram olhares, seus olhos repletos de complexidade e medo. Alguns se ressentiram, outros se arrependeram, e alguns quiseram dizer algo, mas ao verem a formação silenciosa dos cavaleiros da Maré Vermelha atrás do assento principal, engoliram as palavras. O ar pareceu se solidificar. Eu sei que vocês não têm muitas tropas restantes. Mas também sei que, quer queiram admitir ou não, essas poucas tropas não conseguem defender seus territórios. Ao dizer isso, seu tom de voz subitamente se tornou mais grave. Mas depender exclusivamente da ordem de cavaleiros da Maré Vermelha para obter ajuda? Só temos uma direção para o resgate, apenas um sistema de suprimentos e apenas resistência e energia limitadas. Não podemos salvar todos de uma vez, a menos que ele caminhou lentamente até a mesa com a mão apoiada no mapa. Suas tropas a partir de hoje estarão sob meu comando unificado. Essas palavras, como uma lâmina, cortaram a atmosfera opressiva, e todos ficaram sentados em silêncio atônito, com expressões variadas. A partir deste momento, os cavaleiros sob seu comando não serão mais as tropas de uma certa família, mas sim a linha de defesa do condado Pico de Neve. Quero que suas tropas guarneçam os desfiladeiros, defendam pontos estratégicos, participem do apoio móvel e se tornem parte do sistema de defesa da Maré Vermelha. Só então teremos uma chance de resistir e esperar pelos reforços imperiais. Assim que as palavras de Louis foram proferidas, o salão mergulhou num silêncio sufocante. Na longa mesa de Maré Vermelha, os rostos empalideceram sob a projeção da bandeira vermelha. Alguns cerraram levemente os punhos, outros olharam instintivamente ao redor, tentando encontrar olhares de apoio, mas ninguém disse nada. Não era que eles não entendessem o que Louis estava dizendo. Eles simplesmente não estavam dispostos a encarar a realidade. Eles não tinham para onde fugir. Se ainda desejam preservar alguma dignidade senhorial, então voltem para seus territórios arruinados. A voz de Louis era desprovida de emoção.
Não os impedirei, mas também não enviarei outro soldado para salvá-los uma segunda vez. Ele disse, dando um passo para trás lentamente e indicando a posição do mapa. Escolha agora. Ou me entregue suas forças para que eu reconstrua uma verdadeira linha de defesa, ou mantenha-as e deixe que sejam enterradas com seus sobrenomes no mar de insetos. Essas palavras, como martelo de ferro, atingiram o coração de todos. O primeiro a se levantar foi Yoen Arvai. Ele não hesitou nem vacilou, avançando, ajoelhando-se sobre um joelho e oferecendo com ambas as mãos o emblema que representa a autoridade militar, declarando em voz grave. Eu, Yoen Arvai, estou disposto a colocar todas as forças restantes em meu território sob o comando unificado do quartel-general da Maré Vermelha. Sua voz era excepcionalmente clara no silêncio. Em seguida, Lady Grant se levantou. Seus movimentos eram lentos, mas extremamente firmes, enquanto ela retirava cuidadosamente o brasão de sua família, adornado com fios de prata, e o entregava ao mensageiro ao seu lado que o apresentou. Meu território está devastado, mas minha família ainda existe. Entendo que a Maré Vermelha é nossa última barreira. Não agiremos mais sozinhos. Ela inclinou a cabeça suavemente, como se estivesse se despedindo de um pedaço da história, e também como se estivesse acolhendo a chegada de uma nova ordem. Então Roland Ciris assentiu lentamente, as rugas em seu rosto parecendo se aprofundar um pouco mais. Ele não disse nada, apenas tirou o anel gravado com o brasão de Ciris da mão e o colocou sobre a mesa. Era um símbolo de poder pertencente à Era Antiga, agora renunciado por sua própria mão. Vários nobres de menor importância trocaram olhares. Alguns hesitaram, outros demonstraram resistência, mas por fim, sob o olhar severo dos cavaleiros da Maré Vermelha, levantaram-se um a um, entregando os brasões de família que representavam o direito de mobilizar exércitos particulares. Você fez uma escolha sábia. O tom de Louis era firme. De agora em diante, todas as fortalezas, passagens naturais e redutos de aldeias serão uniformemente guarnecidos e posicionados pelo quartel-general da Maré Vermelha. Suas tropas serão incorporadas ao sistema de zonas de combate para rotação e apoio na linha de frente. Ele levantou a mão e os mapas de posicionamento das linhas de defesa se desdobraram sobre a longa mesa. Nelas, linhas pretas delineavam o terreno montanhoso. Padrões amarelos em forma de sol marcavam as áreas controladas e o azul indicava os próximos pontos-chave para o destacamento. O Vale da Geleira estabelecerá uma posição de bloqueio ao norte, defendida pela cavalaria pesada da Maré Vermelha. O Vale da Floresta Nevada é uma rota de suprimentos vital, incorporada às forças nobres menores, guarnecida conjuntamente por pessoal do Departamento de Auditoria da Maré Vermelha. As bases militares e os pontos de abastecimento em diversas localidades não serão mais gerenciados exclusivamente por vocês, mas sim controlados em conjunto pelo Departamento de Finanças e pelo Departamento de Intendência da Maré Vermelha. Ao mesmo tempo, enviarei comandantes cavaleiros e inspetores a cada família para garantir que as ordens sejam cumpridas. Ninguém apresentou objeção. A arrogância daqueles antigos nobres morreu silenciosamente dentro desta fortaleza, sem derramamento de sangue e sem armas. Apenas uma ordem de mobilização militar e uma reunião silenciosa foram suficientes para derrubar e remodelar todo o antigo sistema de Pico de Neve. Outrora detinham o poder sobre a vida e a morte de uma região, orgulhavam-se da honra familiar e desprezavam todas as forças emergentes. Mas agora suas cidades estavam queimadas, seu povo devorado, suas ordens de cavaleiros destruídas, e suas medalhas e bandeiras de batalhas centenárias haviam se tornado relíquias descartadas. E seu destino estava nas mãos daquele jovem sentado na ponta da longa mesa de Maré Vermelha. Nessa noite destinada a ser lembrada, uma nova e severa ordem de guerra nasceu da fortaleza. Com a Maré Vermelha como núcleo, ela controlaria a alocação de recursos, coordenaria os movimentos de tropas e ditaria a emissão de ordens. Com Luís como seu legado, integraria despacho administrativo, execução tática e controle psicológico, permeando a unidade político-militar, em cada acampamento de guarnição, em cada posto avançado nos vales montanhosos. Mas isso não era apenas para fins de guerra. Louis estava de pé junto à janela alta da fortaleza, com vista para as luzes contínuas do acampamento da guarnição da Maré Vermelha. Seus olhos não demonstravam arrogância, apenas uma leve certeza e uma ambição tácita, ainda que não expressa. O objetivo dele para essa reunião nunca foi apenas manter o Condado Pico de Neve sob controle. O Condado Pico de Neve precisa ser mantido, sussurrou para si mesmo, mas se tudo o que fizermos for mantê-lo, será um pouco de desperdício. O que ele queria fazer era implantar a Ordem da Maré Vermelha em todas as ordens de cavaleiros em fuga enquanto as chamas da guerra ainda estivessem acesas. Não se trata apenas de um destacamento unificado, nem apenas de arranjos de linhas de defesa, mas sim de incorporar completamente os princípios da Operação Maré Vermelha. Estabilidade, eficiência, obediência ao comando, ausência de panelinhas, ênfase na coordenação e na guerra sistemática, na própria essência desses nobres cavaleiros. Ele queria que eles soubessem o que significava guerra sistemática. Ele queria que seus cavaleiros e oficiais aprendessem a obedecer ao centro de comando no campo de batalha, em vez de recuarem para esperar pelas ordens do chefe da família. Quando a guerra terminasse, essas famílias se tornariam estranhas e frágeis, e seus soldados, seus herdeiros. Seus descendentes estariam mais acostumados a viver dentro do sistema da Maré Vermelha, talvez até incapazes de deixá-lo. Até então, sem qualquer luta política, sem derrubar ninguém, a estrutura das próximas décadas do Condado Pico de Neve já estaria definida. Os cantos de sua boca se ergueram ligeiramente, um sorriso que não pertencia a um jovem lorde ainda lutando no atoleiro da guerra, mas sim a um jogador de xadrez que já havia experimentado a vitória. Não apenas para vencer, mas para que eles se lembrem de quem os levou à vitória. Isso não era orgulho, mas um raro traço de prazer genuíno por parte de Louis. Em meio a todo o caos, aos cadáveres espalhados e às constantes notícias ruins,
Ser capaz de montar seu próprio tabuleiro de xadrez com calma e clareza lhe proporcionava uma sensação indescritível de satisfação. Lá do sul da Fortaleza da Maré Vermelha, uma sala tranquila no nível de recuperação. A luz da manhã entrava pela janela entreaberta, lançando um tênue raio de sol sobre o chão de pedra cinza do quarto. O ar carregava o aroma levemente amargo de ervas fervidas. Flora estava sentada, encostada na cama, envolta em grossas camadas de peles de animais e cobertores de algodão, com o peito preso por várias camadas de ataduras brancas. Seu braço direito havia perdido completamente a sensibilidade, preso ao peito por uma tipóia, e apenas sua mão esquerda ainda conseguia se mover ligeiramente. Ela tomou um pequeno gole de mingau e o engoliu lentamente, sua expressão ainda demonstrando um leve tom de fraqueza, mas endireitou as costas, sem demonstrar qualquer sinal de desordem diante dos outros. Lord Louis chegou, anunciou o atendente em voz baixa do lado de fora da porta. Antes que ela pudesse responder, a porta se abriu suavemente. Luiz Calvino entrou, tendo caminhado pela neve, envolto em uma capa preta, com os ombros ainda ostentando a armadura de couro e as insígnias, e restos de neve nas botas, como se tivesse acabado de entrar vindo do vento frio. Seus olhos estavam firmes, suas vestes impecáveis, apenas um leve toque de cansaço em seus olhos denunciava sua longa jornada. Peço desculpas por interromper seu descanso, disse ele, acenando levemente com a cabeça em cumprimento, com voz suave e contida. Flora ergueu os olhos, um leve sorriso surgindo em seu rosto abatido. Você chegou em boa hora. Este meu velho osso lhe deve um agradecimento, disse ela suavemente. Você não precisa, disse Louis, parado ao lado da cama, com um tom educado e sincero. A Maré Vermelha apenas cumpriu seu dever. Foi uma sorte termos conseguido te salvar. Flora balançou a cabeça, com um toque de solenidade nos olhos. Não foi sorte, foi uma graça que salvou a minha vida. Se seu destacamento de cavaleiros não tivesse aparecido a tempo, provavelmente estaríamos todos soterrados sob o gelo e a neve das planícies agora. Você nos salvou, Louis. Devo minha vida a você. Ela fez uma pausa por um instante e, como se achasse que não era suficiente, reformulou. Não, todos nós lhe devemos isso. Naquele momento, seu olhar para Louis não demonstrava cautela, apenas genuína gratidão e respeito após ter vivenciado um trauma tão grande. Louis baixou ligeiramente a cabeça sem interromper, apenas caminhando até a beira da cama dela e lançando um olhar para o bloco de notas que ela havia colocado ao lado da cama. Estava densamente coberto de linhas e anotações, a estrutura do casulo do ninho da mãe, a trajetória de flutuações mágicas, padrões de seda de inseto quebrada e várias runas estranhas e borradas. Eu sei que está tudo confuso, disse Flora suavemente, mas eu tinha medo de desmaiar um dia e esquecer tudo, então anotei o máximo que pude. Louis acenou levemente com a cabeça, muito valioso, mais significativo do que muitos relatórios completos. Flora olhou para ele como que um pouco surpresa. Ela pensara que aquele jovem lord diria apenas uma ou duas palavras educadas e depois iria embora, mas não esperava que ele levasse aquilo a sério. De repente ela sorriu. A floresta mágica já recebeu o sinal de socorro que deixei. Um grupo de reforços mais poderosos do Arquimago está a caminho e entrará em contato diretamente com a mansão do governador. Isso é uma boa notícia para todo o norte, respondeu Louis suavemente, com um tom um pouco mais relaxado. Flora recostou-se delicadamente nas almofadas macias, olhando para ele, e de repente disse, você é um jovem especial. Ser capaz de defender um território como este em meio a tanta turbulência, eu realmente não esperava por isso. Ela olhou para ele sem qualquer suspeita ou cautela, apenas com pura admiração. Talvez seja realmente a sorte do norte. Louis deu um leve sorriso, mas não disse mais nada, apenas dobrou delicadamente o esboço de ninho materno e o guardou cuidadosamente no bolso interno de sua capa. Ele se levantou e acenou para ela. Por favor, descanse bem. Já dei instruções para cura e proteção mágicas. Maré Vermelha fará o possível para cuidar de você. Ao chegar à porta, ele parou, e então acrescentou suavemente. Flora, a Maré Vermelha não esquecerá tudo que você trouxe de volta, nem o preço que você pagou. Louis fechou a porta, seus passos ecoando pelo corredor. Ele não olhou para trás, apenas soltou um suspiro suave. Consegui ganhar a simpatia das pessoas, eu acho. Ele não estava ali para ser sentimental. Era um cavaleiro, mas não do tipo que avançava movido pela retidão. Ele veio hoje para definir sua estratégia. Enquanto Flora estivesse viva, a porta para a Floresta Mágica permaneceria aberta. Maré Vermelha a salvou. Ela lhe devia um favor. E o que ele queria era esse favor. E se ele conseguisse trazer mais alguns arquimagos de apoio para o norte, mesmo que viessem com motivações egoístas, ainda assim seria bom. Compreender a estrutura mágica do ninho da mãe era um negócio lucrativo. Mais um ponto de poder de combate significa mais um ponto de vitória. Resolvam isso logo, só assim o norte poderá ter inverno. Capítulo 221. A batalha nos arredores da cidade da Alabarda de Gelo. Caiu uma forte nevasca, como se todo o território do norte tivesse sido congelado em um caixão silencioso. Contudo, a cidade adormecida da cidade da Alabarda de Gelo despertou. Bum! Com um baque abafado como uma batida de coração, o reator chama congelada no coração da cidade operou com máxima eficiência, expelindo um pilar de luz energética como um relâmpago azul-gelo. A temperatura caiu drasticamente e padrões de veios de gelo emergiram do núcleo do reator, espalhando-se pela cidade como vasos sanguíneos. Em seguida, 17 torres de regulação mágica foram ativadas, acendendo os padrões de cristal mágico nas veias da terra. E runas azul-gelo que se elevavam no céu se entrelaçaram em anéis, tecendo uma barreira de névoa de gelo em múltiplas camadas que bloqueou a invasão dos esporos da família devorada por vermes. A formação defensiva da cidade da Alabarda de Gelo também lançou seu ataque. Catapultas carreguem as munições de explosão mágica de cristal gélido. Coordenadas. Grupo 2 do Ninho da Mãe. Fogo.
Sons estrondosos se sucediam, enquanto mais de 10 catapultas gigantes de cristal mágico tremiam e exerciam força na neve. Aquelas bombas mágicas carregando energia gélida desenhavam arcos de luz branco-azulada flamejante, caindo como meteoros sobre o campo de batalha, esmagando-se contra as densas linhas das casas devoradas por vermes e os ninhos-mãe. Grito. Diversos ninhos-mãe comuns e ainda em formação foram destruídos pelo vento, seus ovos e insetos jovens congelando instantaneamente no frio extremo, transformando-se em uma profusão de pétalas azul-gelo, como se fosse o julgamento da morte. E aqueles cadáveres de insetos, densamente compactados, também desmoronaram com um estrondo na onda de choque, como um campo de trigo varrido por uma foice, camada após camada. A vitória parecia estar um pouco mais próxima naquele momento, mas apenas por um instante. O que é isso? No campo de neve ao longe, o ar começou a se distorcer e a tela do cristal mágico oscilou violentamente. Como se uma cortina distorcida do espaço-tempo tivesse se aberto, uma criatura colossal emergiu lentamente da névoa de neve. O ninho da mãe do apocalipse apareceu. Era uma existência distorcida, como uma estátua sagrada de uma mãe, inteiramente composta de carne de inseto contorcida e corpos semelhantes a humanos costurados uns aos outros. Seus braços estavam erguidos como se concedessem graça, mas, na realidade, desencadeavam a morte. A cada passo que dava, a terra se tingia de uma cor pútrida, e a cada movimento, tentáculos jorravam de seu corpo como uma névoa leitosa de gás venenoso de inseto, espalhando-se em direção ao céu. Ugh, que cheiro é esse? Coloquem seus capacetes rapidamente. Todo o exército, coloquem suas máscaras de prata mágica seladas. Os membros da Ordem dos Cavaleiros abaixaram as viseiras de seus capacetes um após o outro, mas ainda sentiam uma perturbação em suas mentes. Afinal, o ninho da mãe do apocalipse não estava liberando um simples gás venenoso, mas esporos corrosivos com flutuações mentais. O campo de batalha estava um caos, mas os cadáveres de insetos continuavam a se aproximar. Alguns emergiram de debaixo da neve, outros surgiram da névoa, e muitos outros, como uma maré, irromperam de debaixo do ninho da mãe do apocalipse, como sacrifícios jorrando do altar de um deus maligno. No campo de batalha exterior, na planície de gelo ainda não completamente engolida pela névoa de insetos, a neve densa rodopiava, e uma legião de pesadas armaduras avançava lentamente como uma cordilheira, eliminando ameaças ao redor. Bum, bum, bum. Esses eram os passos da Legião de Ferro Frio. Pesados uniformes, como se pudessem imprimir à força o ritmo de todo o campo de batalha em sua disciplina de ferro. Eles eram conhecidos como o escudo mais forte do território do norte, com cada membro sendo pelo menos um cavaleiro de elite de alto nível, trajando pesada armadura azul prateada, seus passos tão firmes quanto rochas de gelo, e as dragonas em seus ombros representando seu status de elite inabalável na hierarquia militar do Império. Uma tênue aura azul de batalha fluía pelas costuras da armadura, como uma corrente subterrânea de movimento lento sob uma geleira de inverno, constante, mortal e inabalável. Logo abaixo de uma encosta congelada, centenas de cadáveres de insetos fervilhavam, seus gritos oscilando entre o crescente e o decrescente. A vanguarda havia até mesmo saltado para o topo da encosta, preparando-se para descer em investida. Nenhum membro da Legião de Ferro Frio recuou. Linha de escudo frontal, formação em arco para enfrentar o inimigo. Equipe reserva, todos saquem suas lanças bomba mágica, mire nas órbitas oculares. A voz do comandante era tão calma quanto um sino forjado em ferro frio. Os cavaleiros obedeceram em silêncio. Seus escudos semicirculares, como camadas rochosas salientes em uma planície de gelo, tilintaram uns contra os outros, formando uma muralha ondulada. Ao mesmo tempo, suas pesadas lanças foram erguidas uniformemente e uma luz azul brilhou. Penetração da chama gélida. Bum! Toda a fileira de lanças arremessadas, ativada pela aura de batalha, transformou-se em uma torrente de corrente fria que atravessou o enxame de insetos. Os membros da linha de frente da família devorada por vermes foram instantaneamente perfurados, e o sangue que espirrava congelou em estilhaços de gelo antes mesmo de tocar o chão. 3 segundos depois, todos os cadáveres de insetos no topo da colina haviam sido removidos. Mas isso foi apenas um aquecimento. No instante seguinte, um rugido ensurdecedor ecoou do lado leste do campo de batalha. Um gigantesco ninho-mãe de segundo nível irrompeu à força, suas patas de inseto se debatendo e estilhaçando a casca de gelo. Seu saco de incubação dorsal inchou e pulsou, pronto para liberar uma nova leva de insetos jovens. Alvo confirmado. O ninho-mãe de incubação de segundo nível. Esquadrões de 13 a 15, flanqueie e faça pinça. Grupo de catapulta 6, carregue o quebrador de sacos de cristal mágico, ordenou rapidamente o vice-comandante Licus. Em poucos segundos 3 esquadrões como lâminas afiadas, abriram brechas em ambos os lados do ninho da mãe. As sombras de sua aura de batalha riscaram a neve como luz fluida, abatendo com precisão os cadáveres dos insetos guardiões ao redor do ninho da mãe. E ao mesmo tempo, o grupo de catapulta lançou 3 esferas branco-azuladas com seus projéteis de explosão mágica de cristal gélido, atingindo em cheio as costas do ninho-mãe. Bum! O ninho-mãe soltou um rugido penetrante. Seu saco de incubação congelou instantaneamente e explodiu em inúmeros embriões de insetos ainda em formação. E no instante seguinte, o extraordinário cavaleiro Artan, que já havia saltado sobre sua espinha dorsal, abaixou sua espada. Quebra da crista de gelo. Com um único golpe, até mesmo a camada do sistema nervoso central do ninho-mãe foi completamente destruída. O ninho da mãe desabou, chamas de gelo se espalhando, sua estrutura caindo lentamente como um altar em ruínas. Toda a caçada da identificação à execução levou apenas 57 segundos. O jovem cavaleiro encarava os restos congelados do ninho da mãe, respirando fundo, mas foi despertado com um chute de um velho veterano. Não se distraiam. Este é o 6º ninho-mãe que destruímos. Somos ferro frio. Não recuamos.
O sangue pode congelar, os ossos podem quebrar, mas a menos que o Duque ordene, não podemos recuar. Cada juramento resoluto, como pregos, prendia firmemente essa legião de 1000 homens à planície de gelo. Estavam completamente exaustos, sua aura de batalha esgotada e seus corpos já cobertos de ferimentos. A neve caía cada vez mais forte. A legião de ferro frio, que acabará de derrotar o Ninho-Mãe na nevasca, ainda não havia recuperado o fôlego quando ouviu uma estranha vibração vinda do flanco direito da linha de batalha. Passos pesados e misteriosos como almas errantes atravessando o campo de neve. O que é aquilo? Assim que um jovem cavaleiro virou a cabeça, um fantasma saltou subitamente da névoa de neve. Ataque inimigo! Dezenas de figuras escuras irromperam da neve, rompendo a barreira de gelo como gafanhotos voadores. Eram os membros da família devorada por vermes, mas não membros comuns da família devorada por vermes. Suas figuras eram mais altas, uma aura de batalha emanando sutilmente de sua carne em decomposição, conservando suas antigas técnicas de combate e espírito guerreiro. Esses eram os antigos membros de elite dos Jurados da Neve, os mortos-vivos mais ferozes do território do norte. Na vanguarda da batalha, avançava um cadáver vestido com uma armadura de neve rachada. Seus olhos eram fundos, com um sorriso triste no rosto que quase não deveria pertencer a um cadáver de inseto. Seu machado gigante arrastava-se pelo chão, a lâmina ainda manchada de sangue fresco. Shiro, um velho cavaleiro, reconheceu aquela figura familiar, porém sinistra. O líder dos Jurados da Neve, o pesadelo de inúmeros nobres do território do norte. Mas naquele momento, ele já não era mais humano. Seu rosto ainda ostentava o sorriso triste do momento anterior à sua morte, como se lamentasse a catástrofe que trouxera aos Jurados da Neve. Contudo, aquele sorriso sob as pupilas encovadas do cadáver do inseto, exalava agora uma aura arrepiante de morte. No instante seguinte, ele brandiu seu grande machado horizontalmente e investiu contra a linha de cavaleiros. Parem ele! 3 cavaleiros de elite o enfrentaram simultaneamente, sua muralha de escudos como uma montanha. No entanto, apenas um som de bum, um só golpe de machado e 3 pesados escudos se partiram em pedaços. As armaduras dos cavaleiros, junto com os homens, foram esmagadas na neve, com sangue espalhado por toda parte. Um quarto cavaleiro tentou contra-atacar pela lateral, mas foi repelido pelo golpe de mão aberta de Shiro. Ele voou alto no ar e então foi empalado por um cavaleiro da casa devorada por vermes com uma espada quebrada e um pilar de pedra congelado. Eles ainda conseguem lutar em formação! Exclamou o vice-comandante Licus, chocado. Esses cadáveres de insetos não eram meros berserkers, mas sim cavaleiros de elite dos Jurados da Neve que conservavam todas as suas técnicas de combate, coordenação e intenção assassina de quando estavam vivos. E não só isso, eles estão devorando cadáveres. Um dos cadáveres de inseto agachou-se, sugando o sangue do cavaleiro que acabará de ser morto para dentro do saco vivo em seu peito. A fina membrana azul do inseto pulsava como um coração, liberando uma forte flutuação de aura de batalha. Linhagem fervente versão inseticida. Ao devorar carne e sangue vivos eles recuperam seu estado de aura de batalha e seu poder de combate não diminui, mas aumenta. Esta é simplesmente uma arma demoníaca anti-cavaleiro. Recuar. Rápido recuar. Licus fugiu, mas os cadáveres de insetos de alto nível moviam-se como fantasmas pelas fileiras de cavaleiros, sua velocidade e força superando em muito as de seus pares. Gritos ecoavam por onde passavam. O chão coberto de neve estava manchado de escuro com sangue. Em apenas 10 respirações, a linha de frente foi aberta por uma enorme brecha. Quando todos estavam prestes a desmaiar, um estrondo grave ecoou pela cidade. Botas de ferro batiam com força no chão, dispostas como uma montanha. O Duque Edmundo fez sua aparição. Ele estava vestido com uma armadura pesada, empunhando um grande martelo, sua aura de batalha surgindo lentamente, como uma besta gigante adormecida despertando. Uma força gravitacional emanou de seu corpo. Talento de linhagem, gravidade de guerra. A família devorada por vermes, avançando em disparada, desviou instantaneamente sua direção, correndo em sua direção sem se importar com nada, como se instintivamente atraída, forçada a concentrar todo o seu ódio naquela muralha de ferro do campo de batalha. Para a irracional família devorada por vermes, essa foi a provocação mais fatal. Sigam o Duque. Mantenham a posição. Vários cavaleiros de elite responderam imediatamente, sombras de espadas e auras de batalha se entrelaçando, cercando o Duque para auxiliar no ataque. A grande batalha recomeçou instantaneamente com uma aura de batalha semelhante a chamas azuis e o fluido doméstico corroído por vermes se misturando ao vento frio, o som penetrante da lâmina de um machado cortando o ar. O cadáver de Shiro caminhava pela neve, seus movimentos firmes a ponto de serem quase elegantes, ao brandir seu grande machado. Ele ainda conservava a precisão e o ritmo de sua vida anterior. Ele não falava mais, mas sua intenção assassina era como uma maré, seus golpes de machado como ondas de neve irrompendo em uma tempestade. Cada golpe forçando os cavaleiros de armadura pesada para trás, lançando carne e sangue pelos ares. Vários cavaleiros de elite cerraram os dentes e aceitaram o desafio, o poder de sua linhagem sanguínea e aura de batalha se inflamando simultaneamente, como faíscas em uma noite fria, colidindo diretamente com a brutal intenção assassina de Shiro e seus companheiros. Foi uma disputa brutal que despertou tanto a razão quanto o poder. O Duque permaneceu em silêncio, mas sua figura já havia se lançado na batalha como uma montanha. A cada passo que dava quebrava o gelo e provocava tremores, sua pesada armadura tilintava e seu enorme martelo descia com uma força opressiva e aterradora, como uma avalanche. Ele não derrotava os inimigos com velocidade, mas com força avassaladora. Receba este golpe de martelo. Com um grito gélido, o grande martelo, imbuído de uma pesada aura de batalha, atingiu o ombro esquerdo de Shiro, arremessando-o para trás vários passos. Uma cratera profunda se abriu instantaneamente no chão, e gelo e neve se espalharam por toda parte.
O corpo de Shiro rachou com o impacto, mas ele não caiu. A lâmina de seu machado voltou a descer, precisa a ponto de ser instintiva. O golpe de machado foi mortal, atingindo diretamente o peito de Edmund. Clang! A lâmina do machado atingiu a grossa armadura, produzindo um estrondo alto e faíscas. Uma névoa de sangue jorrou das aberturas na pesada armadura, e Edmund grunhiu, recuando meio passo, mas imediatamente se recompôs. Ele liberou todo o poder de sua linhagem sanguínea, e a gravidade da guerra atraiu a família devorada por vermes ao seu redor como um ímã, reunindo-os em sua volta, numa tentativa de interceptar firmemente o núcleo do campo de batalha, concentrando somente em si. Ao mesmo tempo, os outros membros de alto escalão da família devorada por vermes que cercavam Shiro tiveram seus peitos inchados e seus corpos sofreram violentas contorções insetoides. Autodestruição. Duque, tenha cuidado. Um rugido agudo soou, e aquela casa devorada por vermes explodiu repentinamente, espalhando sangue fétido por toda parte, tentando implantar diretamente os ovos de insetos vivos que carregava em seus órgãos no Duque. Em busca da morte, Edmund rugiu de raiva, sua aura de batalha cobrindo instantaneamente todo o seu corpo como uma parede de aço escaldante e viscosa, selando à força a brecha e suprimindo com violência o impacto parasitário fora de seu corpo. Outra casa corroída por vermes aproveitou a oportunidade para atacar por trás, com as peças bucais escancaradas, tentando rasgar a viseira do Duque e injetar parasitas à força. Vá para o inferno! Mas a aura de batalha de Edmund irrompeu, e ele desferiu um golpe de costas com seu enorme martelo, achatando toda a metade superior daquela casa carnívora com um estrondo retumbante, espalhando carne pegajosa de inseto por toda parte, sem deixar nenhum fragmento de osso para trás. Mais uma casa infestada por vermes foi atacada, saltando no ar. Clang! Ele ergueu o braço para bloquear o golpe e, em seguida, golpeou o chão com o martelo, a onda de choque fazendo vibrar as veias de gelo subterrâneas. Num instante, os cristais subterrâneos se estilhaçaram e o impacto explosivo lançou a casa devorada por vermes para trás por 10 metros, esmagando-a sob a camada de gelo, imobilizando-a. Chegou a hora de acabar com isso. Ele ergueu seu grande martelo novamente, mirando no corpo de Shiro, que se preparava para atacar. Embora este último estivesse inconsciente, ele era tão persistente em batalha quanto uma alma remanescente sacrificada em sangue. Shiro, verdadeiramente. Edmund olhou para o rosto distorcido que ainda ostentava um sorriso triste, e bateu o pé, fazendo todo o campo de batalha tremer. O gelo se estilhaçou, a névoa de neve rodopiava e todos os membros restantes da família devorada por vermes foram arrastados à força em sua direção. E ele saltou alto, seu martelo celeste descendo como um meteoro. Acabe com isso! Bum! Onde o martelo caiu, o gelo rachou por 30 metros e a luz envolveu tudo. O cadáver de Shiro foi completamente despedaçado por esse ataque, sua cabeça pulverizada, o cabo de seu machado quebrado, e sua carne e armadura despedaçada espalhadas em um céu repleto de cristais de gelo, como se a tragédia tivesse chegado ao fim ali. Os outros membros de alta patente da casa devorada por vermes, vendo seu líder cair, atacaram novamente como feras encurraladas, tentando morrer com Edmund. A aura de batalha do Duque se intensificou, erguendo-se como uma montanha fria e inflexível no centro do campo de batalha. Vocês não passarão! Rugiu ele, e então brandiu seu enorme martelo em um amplo arco, esmagando tudo que ousasse se aproximar. Mas esse massacre estava longe de terminar. O cadáver de Shiro estava despedaçado, mas a onda furiosa do ninho-mãe continuava a se espalhar. A casa corroída por vermes era interminável. Ao longe, densos enxames de insetos como um desmoronamento de montanha e uma tempestade de neve, avançavam em camadas completamente destemidos. Eles não tinham emoções nem medo, apenas avanço constante e devoração constante. São intermináveis, Edmund ofegou com o olhar ainda firme. Ele esmagou outro membro de alto escalão da casa devorada por vermes que investiu contra ele. Aquela coisa talvez tenha sido um cavaleiro do norte em sua vida anterior. Seus movimentos eram ágeis e suas técnicas de batalha, estranhas, mas sob a força esmagadora do martelo e da aura de batalha, foi instantaneamente despedaçado. Seus restos mortais voando para o lago congelado. Outra casa corroída por vermes o emboscou por trás, mas ele a atacou com um tapa, partindo-a ao meio. Outra criatura desceu do céu, com as peças bucais abertas, cuspindo seda e veneno corrosivo. Cálice. Sua aura de batalha se intensificou, e ele explodiu com um golpe de martelo, respondendo a todas as distorções com violência. No entanto, Edmund sabia muito bem que ele também tinha um limite. Essas pragas domésticas eram como uma maré vinda do inferno. Para cada uma morta, 10, 100 continuavam a atacar. E ele já sentia os braços doerem e a respiração ficar irregular. Embora ainda conseguisse manter sua aura de batalha, antigas feridas latejavam, e o corte da lâmina do machado ardia e queimava, como se algo estivesse se contorcendo dentro dele. Ele não conseguia mais lutar. Ele teve que recuar. Não por si próprio, mas para permitir que os cavaleiros restantes sobrevivessem. Recuem para a cidade da Alabarda de Gelo, ordenou ele em voz grave. Duque. Silêncio, obedeçam às ordens. Vários cavaleiros de elite demonstrando grande resistência, derrotaram diversos membros da família devorada por vermes e, em seguida, recuaram conforme ordenado. Enquanto isso, Edmund brandiu novamente seu grande martelo, abrindo caminho em meio ao sangue na retaguarda. Ele estava tão exausto de matar que mal conseguia ficar de pé. Com uma das mãos, agarrou o pescoço de um membro da família devorada por vermes que o atacava, arrancou e o atirou em um monte de neve. Com a outra mão ele segurava o martelo, erguendo-se como uma torre de ferro, protegendo a retaguarda. Somente quando todos recuaram para a cidade da Alabarda gelada, ele recuou lentamente, coberto de sangue, com uma aura de batalha pulsando, e no último instante antes do portão da cidade se fechar, virou-se e saltou para a sombra da muralha. Bum!
O pesado portão de ferro caiu, isolando do lado de fora a casa carnívora que rugia e atacava. No entanto, uma única muralha não foi capaz de deter essa maré apocalíptica. A família devorada por vermes, comandada pela Mãe Ninho, não demonstrava sinais de recuo, continuando a avançar em direção à cidade da Alabarda gelada em ondas intermináveis. Eles não entendiam de táticas, mas entendiam de uma coisa: destruição. Ative a fortaleza da Veia Fria. Com o comando, as 17 fortalezas mágicas da cidade da Alabarda gelada se ativaram repentinamente. O reator da chama gélida ganhou vida e uma rede de energia azul-gelo se espalhou do centro da cidade até as torres das fortalezas, despertando instantaneamente as antigas veias enterradas no subsolo. Padrões de cristais de gelo fluíam pela superfície como serpentes de gelo, ativando todo o sistema mágico da cidade, que respondia à onda de energia da casa devorada por vermes com um frio extremo. Fogo. As catapultas da alabarda de gelo também foram ativadas, e os projéteis de explosão mágica de cristal gelado, carregando chamas branco-azuladas, cortaram o céu com assobios agudos, deixando rastros de gelo, e se chocaram contra o mar de insetos. Bum, bum, bum bum bum. Cada impacto no solo era uma explosão de uma tempestade de cristais de gelo. Os membros do ninho da mãe explodiram, o sangue da casa devorada por vermes congelou e a névoa venenosa solidificou-se instantaneamente em geada. O ataque inicialmente rápido e imparável foi interrompido à força, perdendo o ritmo, pelo duplo golpe das veias de gelo e da bomba mágica. Diversos ninhos-mãe que ainda não haviam completado a incubação foram destruídos no ar, seus ovos espalhados, transformando-se em resíduos cristalinos na névoa de gelo. Os itens domésticos de baixa patente, os família devorada por vermes, rolavam como ondas, lote após lote sendo levados pelo vento, congelados e estilhaçados, acumulando uma espessa camada de escória de gelo carbonizada no chão. E o ninho-mãe do apocalipse, bem ao longe, contorcia-se silenciosamente, aparentemente enfurecido por esse feroz contra-ataque. Mas sob as veias de gelo da alabarda congelada, a família devorada por vermes foi finalmente detida, ainda agarrada à vida. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 222. Situação atual. Dentro da cidade da Alabarda gelada, a sala médica estava tomada por um frio cortante. Armaduras pesadas estavam empilhadas num canto, ainda cobertas de gelo e com marcas de vísceras de insetos explodidas durante a batalha. O Duque Edmund estava sentado sem camisa na mesa de operação, com o peito coberto por uma rede entrecruzada de cicatrizes antigas, a maioria das quais parecia ter sido causada por golpes de espada e machado, que cortaram profundamente a carne e o osso. A mais recente, no entanto, estendia-se horizontalmente pela borda inferior do seu externo, uma área escura e roxa onde algo parecia estar se contorcendo. 3 vermes cadavéricos já se infiltraram, disse o médico militar em voz grave. Você os bloqueou com sua aura de batalha, mas eles ainda estão se movendo, tentando chegar ao seu coração e pulmões. Então desenterre-os, disse Edmund baixando a cabeça. Ele pegou um pedaço de pão de centeio de um prato próximo e mordeu-o com um estalo. Seu tom era tão leve como se estivesse falando sobre o tempo. Corte direto, sem anestesia, não perca tempo. Meu senhor, o senhor realmente não vai esperar que o agente paralisante esteja pronto? O ferimento é muito profundo. Tememos que o senhor... Receio que vocês vão hesitar, disse ele bruscamente, encarando os médicos hesitantes com um olhar de ferro. Decidam-se logo, estou com pressa. Os médicos trocaram olhares e não tiveram outra escolha senão acatar. No instante em que a lâmina de gelo perfurou sua carne, o sangue jorrou, em meio ao som áspero do corte de metal. 3 vermes cadáveres se contorcendo foram lentamente desenterrados e colocados em uma tigela próxima contendo gelo e sal e uma solução de zinco vermelho, emitindo guinchos fracos e repugnantes. Enquanto isso, Edmund continuava a roer seu pão preto, sem sequer piscar, como se nada daquilo lhe preocupasse. Ele apenas tossiu levemente quando os médicos não estavam olhando, cuspindo alguns filetes de sangue, que limpou antes de continuar a comer. Mas os médicos viram isso. A antiga ferida, causada pelo pesado machado de Shiro, não só se abriu, como também estava escurecendo de uma forma estranha, parecendo ser mais do que apenas um ferimento físico. Parecia uma profunda desintegração causada por alguma reação interna da aura de batalha. Padrões superficiais de fluxo da aura de batalha mostraram sinais de fratura na borda da ferida, indicando uma antiga enfermidade que havia sido selada por anos durante várias campanhas. Agora, o selo havia sido rompido pelo impacto do machado, e se a situação piorasse, as consequências seriam inimagináveis. Duque Edmund, sua aura de batalha parece estar em desordem. Sugiro que descanse por um mês imediatamente e pelo menos a cele novamente. Não tenho esse luxo, interrompeu Edmund friamente. O enxame ainda não recuou completamente e quanto àquela pequena reação. Ele fez uma pausa, engoliu o último pedaço de pão seco e disse indiferentemente. Enquanto eu conseguir aguentar, não tem problema. O médico queria falar, mas hesitou, finalmente baixando a cabeça. Ele só pôde, em silêncio, queimar os vermes cadáveres que se contorciam até virarem cinzas. Após a cirurgia, os médicos recolheram silenciosamente as lâminas de gelo e as soluções, tentando não fazer barulho ao sair. Apenas o silêncio permaneceu na sala. O Duque Edmundo estava sentado numa cadeira baixa junto à janela, envolto num cobertor grosso. Lá fora, pela janela, um vento frio uivava e a neve caía como cinzas, cobrindo toda a cidade alta de Alabarda congelada. Ao longe, o reator chama congelada ainda rugia, como o último suspiro de uma besta, enviando um mísero resquício de calor para esta última fortaleza. O ferimento em seu peito ainda não estava totalmente enfaixado, e o sangue continuava a escorrer lentamente.
Mas ele não se importava, apenas contemplava o céu em silêncio. O céu noturno estava pesado, como se pudesse desabar a qualquer momento. Seus nós dos dedos batiam levemente no joelho, um gesto habitual quando estava pensando. 12 dias, murmurou ele, com a garganta rouca como uma grade de ferro enferrujada. Sem reforços, a alabarda de gelo pode durar no máximo 12 dias. Entre os condados do norte, a fortaleza de Pico de Neve havia caído, o rio da Cordilheira estava perdido e não havia notícias de Campo Branco. Diversos locais no norte estavam sitiados ou já haviam sido engolidos pela onda de vermes cadáveres. Sua orgulhosa legião de ferro frio, outrora tão formidável, estava agora exausta, e nem mesmo as tochas à noite conseguiam iluminar muito longe. Ele havia previsto o pior cenário possível, e agora a situação estava se deteriorando pouco a pouco. Seu olhar recaiu lentamente sobre uma mesa próxima, onde repousava uma carta cuidadosamente dobrada. Ainda não estava terminado. Era endereçado ao condado Pico de Neve, a sua filha mais amada, e a esse genro ele tinha uma relação agradável. O sujeito que, apesar de ter nascido no sul, era mais parecido com um filho do norte do que com qualquer lorde do norte. Eles ainda não caíram, os lábios de Edmund se contraíram levemente, uma expressão rara que era quase um sorriso, mas não chegava a ser. Ele é um jovem tenaz. Inicialmente, esse casamento se deu principalmente por razões políticas. Mas Luís lhe reservara muitas surpresas, ao contrário de outros membros da nobreza. Conseguir estabelecer uma base em um lugar tão remoto e esquecido por Deus, e administrar tão bem as terras desoladas do condado Pico de Neve, e até mesmo resistir à infestação de insetos. Não restavam muitos lugares no norte onde as luzes ainda brilhavam. O condado Pico de Neve era um deles. Mesmo quando a cidade da Alabarda de Gelo estava à beira do colapso, ele se sentiu confortado pela perseverança de Louis. Se aquela criança tivesse mais alguns anos, ela seria ilimitada, que pena. Ele estendeu a mão, pegou papel e caneta com a intenção de escrever uma carta. O papel parecia quebradiço por causa do frio em seus dedos, e a tinta precisava ser aquecida para fluir suavemente. Mas assim que a caneta tocou o papel para o primeiro traço, ele parou. Ele encarou o caractere Louis no papel, permanecendo imóvel por um longo tempo. Se a situação se tornar insustentável, recue imediatamente e murmurou para si mesmo. Não é sua culpa. Sobreviver é o verdadeiro mérito. Essas foram as últimas palavras que um comandante moribundo deixaria para sua filha e descendentes. Mas no fim das contas, ele não conseguiu se obrigar a escrevê-las, não porque não entendesse a situação. Edmund sabia melhor do que ninguém. As linhas de frente estavam ruindo, os suprimentos eram críticos. Seus antigos ferimentos haviam reaberto e até mesmo o reator chama congelada só tinha mais 2 partidas a frio. Mas ele sabia ainda mais claramente que se até ele escrevesse retirada, esse seria o verdadeiro fim de tudo. Se eu mesmo me render primeiro, a alabarda congelada não será uma fortaleza, mas um túmulo. Ele suspirou baixinho e largou a caneta. Duque Edmundo. Um jovem cavaleiro irrompeu na sala, ainda com seu capacete de prata na cabeça e a armadura coberta de gelo, espalhando alguns respingos de lama branca enquanto se ajoelhava. Lord Arthur Garen enviou um relatório militar. A legião Sangue de Dragão chegará à alabarda congelada em 7 dias. Naquele instante, a testa rígida de Edmund relaxou ligeiramente. Ele não respondeu imediatamente, apenas olhou em silêncio pela janela para o céu distante. O vento e a neve ainda rugiam, mas pareciam carregar um pouco menos daquela sensação sufocante. 7 dias, murmurou ele, com os olhos brilhando ligeiramente. Arthur Garen, general cavaleiro dragão. Sua legião Sangue de Dragão era composta inteiramente por cavaleiros de alta patente, de linhagem pura e rigorosamente treinados. Eles eram a legião mais forte do Império, conhecida como a Lâmina do Império. Muito bem, assentiu ele, com a voz firme, mas naquele instante, toda a sala pareceu se infundir com uma nova força. Digam a fundição para preparar a fusão de mais 3 lotes de cascas de cristal de gelo. Dentro de 7 dias, quero que os vermes cadáveres provem o que é o desespero. Sim. Assim que o jovem cavaleiro recuou, antes mesmo que a porta pudesse se fechar, passos urgentes se aproximaram de longe. Outro cavaleiro idoso irrompeu nele com uma expressão estranha, como se tivesse acabado de ouvir as boas notícias à porta e quisesse interromper, mas não se atrevesse. Duque Edmund, dezenas de magos mascarados chegaram ao portão externo. Seu líder afirma ser o Mago Supremo. Edmund ergueu uma sobrancelha. Ele já tinha ouvido aquele nome. Capítulo 223. Inteligência para pôr fim à guerra. A luz da manhã no norte sempre chegava tarde, e lá fora, pela janela, a paisagem nevada permanecia silenciosa. Mas Louis, o senhor do território da Maré Vermelha, já estava acordado. Ele abriu os olhos e a primeira coisa que viu foi uma cabeleira azul, como reflexo de um lago congelado, suavemente drapeada sobre a colcha, repousando tranquilamente em seus braços, respirando uniformemente com uma leve curva nos lábios. Ele virou ligeiramente a cabeça e lá estava outro vislumbre de branco. Uma garota de cabelos curtos e prateados estava enroscada do outro lado dele, ainda segurando seu braço, dormindo profundamente com uma leve carranca, como se estivesse sentindo frio. A manhã de um Lorde do Norte é exatamente assim, simples e despojada, suspirou Louis. Ele não perturbou suas 2 esposas ao lado, virando-se silenciosamente e sentando-se. A neve ainda caía pesadamente, e o aquecimento de piso vibrava sob seus pés, envolvendo o quarto com calor aconchegante. Ele vestiu uma capa grossa e caminhou descalço até a escrivaninha. O condado Pico de Neve realmente se estabilizou bastante recentemente. Como a maioria dos ninhos-mãe foi atraída para a cidade da Alabarda Gelada, toda a atenção do norte agora estava concentrada lá.
e a cordilheira remota de Louis havia se tornado, em vez disso, a única zona segura onde ainda se podia respirar. A família corroída pelos vermes foi diminuindo gradualmente, e a linha defensiva se estabilizou, deixando o senhor, de forma atípica, ocioso. É claro que essa ociosidade se limitava a não ter que ficar correndo de um lado para o outro. Louis esfregou as têmporas e em sua mente surgiram pilhas de cartas urgentes de vários nobres dos condados vizinhos, com seus pedidos de apoio e cartas de rendição. Mas ele não tinha capacidade ociosa para expandir, nem interesse em ser o salvador do norte. Expansão? Resgate? Não faço parte da Ordem dos Cavaleiros Imperiais. Proteger meu pequeno território é o caminho certo. Louis sabia muito bem que ser capaz de proteger seu pequeno território no Condado Pico de Neve era a maior vitória no momento. E durante o período em que seu próprio sistema de defesa estava totalmente operacional, Louis finalmente pôde se retirar da linha de frente, retornar ao território da Maré Vermelha e cumprir seus deveres como marido. Para economizar tempo precioso, ele chegou a trabalhar em 2 turnos todas as noites. Emily aceitou prontamente e se ficou inicialmente um pouco tímida, mas com a persuasão de Emily, ela também participou. É claro que além da tarefa de procriação, Louis tinha uma disciplina diária obrigatória ainda mais importante: registrar as informações diárias e, em seguida, deduzir a situação geral da guerra. Mais do que um hábito, era sua arma suprema na luta deste mundo. Louis ergueu o dedo e tocou levemente o vazio. Acompanhada por um leve zumbido, uma interface translúcida azul esbranquiçada surgiu no ar. Atualização diária do sistema de inteligência concluída. 1. A Legião Sangue de Dragão chegará à cidade da Alabarda Gelada em 7 dias. 2. O Mago Supremo liderou pessoalmente o grupo do Arquimago até a cidade da Alabarda de Gelo e auxiliará o Duque Edmund a lidar com o Ninho da Mãe do Juízo Final. 3. 15 dias depois, o Ninho Mãe do Apocalipse foi destruído por várias forças que trabalharam juntas, mas a um custo muito alto. 1. Louis não se surpreendeu com o primeiro item. Eles já estão viajando há 27 dias desde que saíram da capital imperial. Chegar em 7 dias conta como viagem a toda velocidade. Louis murmurou para si mesmo, anotando rapidamente essa informação em seu caderno. A segunda informação fez Louis parar por um instante. Ele certamente sabia que a Arquimaga Flora havia contatado a Floresta Mágica em busca de ajuda alguns dias atrás e, segundo ela, uma equipe de apoio composta por magos de alto escalão viria de fato reforçar a cidade da Alabarda Gelada. Mas o que ele não esperava era: Mago Supremo? Esse nome não foi o primeiro a aparecer no sistema de inteligência, mas desta vez seu significado era completamente diferente. Louis repetiu a frase em voz baixa, com os olhos se estreitando gradualmente. Esse nome representava o verdadeiro ápice do mundo mágico, não um subordinado do Império, nem um ancião convidado da família de algum grão-duque, mas sim o ser supremo na boca de muitos magos naquela floresta misteriosa. Dizia-se que ele era tanto o guardião da Floresta dos Mágicos quanto o juiz de todos os princípios mágicos, dominando os feitiços mais antigos e poderosos acessíveis aos humanos. Um dos magos mais poderosos do mundo veio pessoalmente até mim. Ele recostou-se ligeiramente na cadeira, tamborilando com a ponta dos dedos na mesa. Será que a ameaça do Ninho Mãe do Apocalipse atingiu esse nível? No entanto, Louis se lembrou do que vira em primeira mão na linha de frente. Castelos nobres em ruínas, ordens inteiras de cavaleiros dizimadas. Os cadáveres da casa devorada por vermes como uma maré e o Ninho Mãe emitindo ataques mentais. Se ele não tivesse confiado no alerta antecipado do sistema para colocar o Duque e a cidade da Alabarda de Gelo em estado de prontidão, esse desastre provavelmente teria saído do controle há muito tempo, afetando até mesmo o mundo inteiro. Naquela época, isso não seria uma guerra regional, mas um desastre mágico de proporções mundiais. Ao pensar nisso, ele não pôde evitar soltar um suspiro gélido. Ter uma ajuda tão poderosa não é uma coisa ruim. Ao pensar nisso, Louis sorriu involuntariamente, pelo menos ele não está do lado da Mãe Ninho. Ele classificou essa informação como de alto nível e a registrou em suas anotações. Então seu olhar recaiu sobre a terceira informação aparentemente calma, que era como uma lâmina afiada, interrompendo instantaneamente seus pensamentos. 15 dias depois, graças aos esforços conjuntos de várias partes, o Ninho Mãe do Apocalipse foi destruído, embora a um custo elevado. Ele ficou paralisado por um instante, depois se levantou repentinamente. A cadeira deslizou, abrindo-se com um rangido, e ele encarou aquela informação, a expressão em seu rosto tornando-se mais complexa do que nunca. O Ninho Mãe do Apocalipse foi eliminado? 15 dias depois? Ele murmurou baixinho, como se quisesse confirmar que aquilo não era uma ilusão. Então, lentamente ele revelou um sorriso. Nós vencemos. Aquela terra do norte, que havia levado inúmeras pessoas ao desespero, aquelas cidades e vilas gemendo na noite, finalmente anunciaria o fim desta guerra. A linha de defesa contra a Maré Vermelha que ele próprio construiu resistiu. Ele resistiu. Esse pesadelo, que parecia engolir tudo no norte, acabou sendo suportado. Louis apoiou uma das mãos na mesa, baixou a cabeça e fechou os olhos, respirando fundo, como se estivesse exalando a tristeza que pesava em seu coração havia vários meses. Mas suas sobrancelhas não relaxaram. Custo elevado. Ele sentou-se lentamente, repetindo a última palavra da informação. Essas 4 palavras foram mais perturbadoras do que qualquer notícia ruim. Quem se sacrificou? Qual legião? Qual senhor? O Duque ainda estava lá? A cidade da Alabarda Gelada ainda existia? O território da Maré Vermelha também. O Ninho Mãe do Apocalipse acabaria sendo destruído. Isso era uma boa notícia. Mas a questão era, por quem foi destruído? E a que custo? Mais importante ainda, já que a vitória era possível no futuro, ele tinha no presente uma maneira de alcançá-la? Após muita reflexão, Louis finalmente decidiu viajar pessoalmente para a cidade da Alabarda de Gelo. Como o Ninho Mãe do Apocalipse pôde ser eliminado tão facilmente?
Ele encarou o texto conciso exibido pelo sistema diário de inteligência, com um olhar tão afiado quanto uma faca. Quanto mais discreta a vitória, mais frequentemente um preço assustador se escondia por trás dela. Logicamente falando, essa vaga informação sobre o futuro provavelmente não se referia à destruição instantânea do Ninho-Mãe. Era bem possível que, após ser sitiada pela Legião Sangue de Dragão e pelo Mago Supremo, ela tivesse entrado em um estado de grave deterioração, e então a linha de defesa da Alabarda de Gelo desferiu o golpe final. Naquele momento crítico, o fruto da vitória emergeria de uma poça de sangue. E num momento como esse, se alguém pudesse chegar ao campo de batalha na hora certa, fazer um esforço na hora certa e então sobreviver na hora certa, então, seja pelo sistema de mérito militar do Império ou pelo mecanismo de reputação nobre, seria um negócio infalivelmente lucrativo. Resumindo, ele de fato pretendia obter méritos militares na batalha caótica. Se o caos do norte fosse contido, todos os generais e soldados que participaram da campanha contra o Ninho-Mãe do juízo final seriam registrados na história. Se ele conseguisse o título de oficial meritório participante, isso seria de grande importância para ele e para a futura influência do território da Maré Vermelha dentro do Império. Mas isso não era tudo. Em termos gerais, esta era a oportunidade que ele tinha de dar o seu último esforço a esta guerra. Será que ele conseguiria ajudar seu sogro, o Duque Edmund, um homem difícil, mas extremamente confiável? Será que ele conseguiria salvar algumas das forças remanescentes do norte que estavam prestes a ser engolidas? Mais importante ainda, ele detinha a carta na manga mais injusta de todo o campo de batalha: o sistema diário de inteligência. Esse sistema lhe permitiu escapar de inúmeros desastres, evitando destinos fatais repetidas vezes. Ele acreditava que enquanto essa interface azul-branca existisse, ele sobreviveria. O pior cenário possível? Simplesmente corra. Ele sorriu sem reservas, chegando até a repassar mentalmente a rota de fuga. É claro que Louis não poderia simplesmente partir de forma tão imprudente. Confiar exclusivamente no sistema diário de inteligência para obter méritos militares na linha de frente? Isso seria subestimar-se demais. Ele nunca acreditou no destino, nem confiaria completamente a vida e a morte a vagas profecias futuras. Se ele fosse, precisava se preparar. E o primeiro passo, naturalmente, foi a bomba mágica de escama de fogo. A cidade da Alabarda Gelada estava de frente para o ninho da mãe do apocalipse. Armas de fogo comuns talvez nem sequer arranhassem sua superfície. Ele precisava trazer algo intenso, quente e grande o suficiente. Então, ele entrou no laboratório da Silco. O cômodo inteiro estava impregnado com diversos odores pungentes, e havia uma atmosfera perigosa, como se mais uma gota de óleo de lamparina e este lugar pegaria fogo. Na bancada do laboratório, os cadinhos borbulhavam e um frasco de reagente com um tubo de prata inserido expelindo uma substância roxa. Silco estava concentrada em preparar um líquido misterioso, resmungando como um louco. Silco, quantos materiais ainda temos para as bombas mágicas? Perguntou Louis diretamente. Ao ouvir a voz familiar, Silco se virou. Ainda temos alguns materiais. Se esgotarmos nossos recursos, provavelmente conseguiremos fazer 5 ou 6 bombas mágicas grandes. Louis ponderou por um momento, com um tom surpreendentemente calmo. Não faça 5 ou 6. Concentre os materiais, disse ele, erguendo um dedo, e faça apenas um. Use todos os meios à sua disposição para fazer desta maior, mais forte e mais potente. Quero uma bomba mágica definitiva que possa destruir um vale inteiro. Assim que suas palavras foram proferidas, o ar ficou em silêncio por meio segundo. No segundo seguinte, Silco estremeceu, como se visse a deusa das bombas estendendo a mão para ele em meio às chamas. Seu pedido é verdadeiramente desumano, senhor. Então ele bateu com força na mesa, fazendo as garrafas e os potes saltarem para o alto, animados como uma criança que acabou de ganhar uma lanterna. Ótimo! Eu, Silco, garanto que vou concluir a tarefa. Se essa coisa não explodir um milagre, eu escrevo meu nome ao contrário. Mãos à obra. Sim, senhor. Prepare-se para os fogos de artifício. Capítulo 224. Legião de Sangue de Dragão. O vento e a neve uivavam. Uma casa destruída por vermes ardia em chamas no vale, e uma fumaça negra, uma mistura de sangue e alcatrão, subia aos céus, incendiando todo o horizonte crepuscular. E na montanha ardente de cadáveres e no mar de fogo, a legião Sangue de Dragão desceu pela neve. Eles usavam armaduras pesadas, pretas entrelaçadas com vermelhas, e sua formação era tão disciplinada quanto uma correnteza de ferro impetuosa. A infantaria pesada foi a primeira a romper o vento, formando uma cunha com seus escudos. Atrás deles estavam os cavaleiros que desferiam golpes de espada e os lançadores de dardos com armaduras pesadas, dispostos em 2 flancos. Lanças explosão demoníaca arremessadas das altas montanhas rasgaram o céu, caindo em ondas como uma tempestade repentina. Chamas, explosões e aura de batalha, uma tripla onda de destruição, avançando como uma maré. A família devorada por vermes avançou com ímpeto, rastejando densamente pelo vale. Mas diante da legião Sangue de Dragão, eles pareciam ser apenas um grupo de alvos a serem eliminados que haviam sido calculados com precisão. Avanço da primeira linha, formação em cunha inalterada. Segunda linha de defesa à esquerda, lanças mágicas de 3 estágios prontas. Esquadrão de decapitação, formem fila e tomem posição. Cada comando era conciso, direto e sem a menor hesitação.
Essa era a voz do vice-comandante da legião, Caio Calvino, ecoando pela formação. Ele cavalgava um cavalo de guerra coberto por uma pesada armadura, sua figura robusta, de quase 2 metros de altura, tão majestosa quanto uma escultura. Todo o seu ser como uma fortaleza de ferro. Erguendo lentamente sua espada de batalha, o corpo da lâmina fluiu como magma, e a aura vermelha de batalha crescente irrompeu como uma fornalha, lançando um brilho vermelho sangue sobre todo o pico nevado. Antes mesmo que a aura de batalha se dissipasse, a família devorada por vermes recuou instintivamente um passo. Bloqueando seu caminho estavam 3 altos membros da casa devorada por vermes, de alta patente. Eles tinham forma humana, mas estavam vestidos com armaduras improvisadas feitas de carapaças de insetos e carne morta, suas pupilas eram de um azul profundo, suas expressões frias e distantes. Esses eram antigos guerreiros jurados da neve, uma das raças guerreiras mais fortes da Terra da Neve, cujos corpos haviam sido tomados pela casa devorada por vermes. 40 anos atrás, o Império conquistou o País da Neve, incendiou sua corte real, aniquilou sua família imperial e reduziu a pó essa orgulhosa raça militar. Agora, eles foram despertados e controlados pela família devorada por vermes na forma de hospedeiros. Eles ainda conservavam suas habilidades de combate e eram ainda mais ferozes. Lâminas ósseas estendiam-se de seus braços, seus passos silenciosos na neve, e enquanto os padrões de insetos em seus corpos cintilavam, eles começaram a absorver sangue e carne morta do campo de batalha para se fortalecerem. Boca 1. Uma casa devorada por vermes irrompeu subitamente com uma aura de batalha branco-prateada, como uma tempestade ártica levantando neve, atingindo a garganta de Gaius com sua lâmina. Outro pisoteou pesadamente a neve, despedaçando uma pedra com um chute, padrões roxos de insetos piscando rapidamente em seu corpo, claramente ativando algum tipo de feitiço de aprimoramento. O terceiro rugiu, liberando uma onda sonora penetrante, numa tentativa de interromper o fluxo da aura de batalha. Caio apenas lançou-lhes um olhar frio, com um lampejo de desdém nos olhos. As coisas que estão mortas devem permanecer mortas. Ele incitou seu cavalo a seguir em frente, e o cavalo de guerra acelerou com um rugido, investindo sozinho contra os 3 cadáveres. As chamas vermelhas se expandiram instantaneamente, condensando-se em um domínio substancial de aura de batalha. Chama vermelha, corte de domínio, lançamento completo. Ele ergueu sua espada de batalha bem alto, chamas rodopiando ao seu redor como um tornado, abrindo um caminho carmesim através do pico nevado. Com um golpe repentino, foi como se o mundo tivesse sido partido ao meio por um meteoro carmesim em queda. Os 3 membros da família devorada por vermes paralisaram seus movimentos, e então seus corpos se desintegraram no ar. Não, eles foram completamente derretidos de dentro para fora pela aura escaldante da batalha, seus ossos e carne carbonizados, suas carapaças explodindo, seus órgãos internos estourando como uma névoa vermelha espalhando-se por toda parte. No local do corte, o pico de neve derreteu e se transformou em lama negra, e o ar ficou impregnado com o fedor de corpos de insetos carbonizados e o cheiro de metal quente. Será este o poder de um cavaleiro de elite? Murmurou um comandante na formação com a voz repleta de admiração. 2 segundos depois, os 3 membros da família devorada por vermes caíram no chão, completamente mortos. Avancem todas as tropas, rugiu Gaius sem olhar para trás enquanto continuava a cavalgar para a frente. A legião Sangue de Dragão avançou, como uma corrente de ferro que se retorce como um dragão gigante, investindo contra as posições ainda em ruínas da casa devorada por vermes. O ninho da mãe do apocalipse tremeu, e 3 ondas de corrosão espiritual irromperam de suas profundezas. Legiões comuns frequentemente viriam suas formações desmoronarem e sua vontade se desintegrar nesse momento, mas a legião Sangue de Dragão não hesitou. Eles ressoavam com sua aura de batalha, refletindo as ondas espirituais de volta, chegando a causar perturbações no ninho da mãe do apocalipse. Eles estão tentando usar táticas espirituais. Que ingenuidade! Continue pressionando. Ataque os cristais nervosos e o núcleo de incubação. Linha de incêndio 5-1. Preparem-se para lançar a bomba fundida. Um esquadrão de decapitação composto por 5 homens irrompeu da floresta nevada, sua aura de batalha cintilando em diferentes cores, vermelho, azul, verde, cinza e dourado, cada uma demonstrando suas habilidades únicas, perfuração de armadura, decapitação, destruição de ninhos e incineração. A coordenação entre eles era tão perfeita que rivalizava com a de uma pequena legião tática. Quando mais um ninho-mãe do apocalipse desabou em uma explosão flamejante, sua estrutura principal reduzida a paredes quebradas e ruínas, todo o vale começou a ser banhado por uma chuva de sangue negro de insetos e detritos carbonizados. Gaius embainhou lentamente sua espada, olhando friamente para a distância. Isto é apenas o começo. Enquanto sua cavalaria de ferro passava, a casa devorada por vermes tremia. Que eles sintam a verdadeira fúria do Império. O estandarte de batalha da Legião Sangue de Dragão tremulava alto ao vento e na neve, como uma fúria ardente, iluminando todo o vale manchado de sangue. Embora a Legião de Ferro Frio já fosse um dos poucos grupos de batalha de elite do Império, com táticas rigorosas e pessoal estável, e até mesmo tenha conseguido manter a linha defensiva firmemente por um mês na fronteira norte, quando a Legião Sangue de Dragão realmente pisou neste campo de batalha congelado, o contraste tornou-se gritante e a diferença imensa. Em apenas 4 dias, a Legião Sangue de Dragão assumiu o comando à força, substituindo soldados da Legião Ferro Frio, que estavam exaustos ao limite. Aquela legião que cerrou os dentes e resistiu durante um mês inteiro entre sangue e neve, finalmente pôde se reorganizar e descansar. Mas o avanço da Legião Sangue de Dragão era como uma lança quebra-gelo, imparável. Eles capturaram continuamente mais de 10 fortalezas do Ninho da Mãe do Juízo Final, o que representa mais que o dobro das conquistas da Legião de Ferro Frio em um mês.
Formaram fileiras no vento e na neve, usando a aura da batalha como uma fornalha e o sangue como um sacrifício, investindo, decapitando, incinerando, escavando ninhos e plantando minas, um após o outro, suas ações tão precisas quanto as de uma máquina. Não foi uma vitória que dependeu do ataque surpresa de um único indivíduo forte, mas sim de toda a legião trabalhando em conjunto como engrenagens de uma máquina. As cores da aura de batalha se entrelaçavam pelo campo de batalha como uma ponte de arco-íris, exibindo as características de elite da aura de batalha de cada família do Império, todas altamente disciplinadas e unificadas em sua atuação, reunindo as forças de 100 escolas. Esse era o aspecto aterrador da legião mais poderosa do Império. O vento e a neve continuavam a cair, e as ruínas carbonizadas do ninho da mãe do Apocalipse emitiam uma densa fumaça branca, que se refletia nos olhos carmesins da torre de carne e osso. A bruxa do desespero estava de pé no alto, sua figura graciosa como uma nobre donzela vestida para um banquete. Mas o que escapou de seus lábios foi uma voz masculina baixa e feminina, carregando o desdém de uma divindade olhando para os mortais. Que chato! Em sua percepção interna, mais de uma dúzia de ninhos-mãe do Apocalipse haviam sido tingidos de cor cinza, simbolizando a perda completa de contato. Todos esses eram nós que ele havia meticulosamente planejado, teoricamente destinados a se espalhar e multiplicar rapidamente na Terra da Neve, transformando eventualmente essa terra fria em um berço de incubação conectado ao abismo. 4/5 da Terra da Neve estão completamente arruinados: população, exército, nobreza, recursos, tudo transformado em lama de insetos. Mas comparado ao que esperávamos, ainda é um pouco. Sua voz era baixa e rouca, porém gentil, carregando uma inquietante sensação de contradição. Se não fosse pelo velho duque ter bloqueado decisivamente a cidade da Alabarda Gelada, fixando firmemente vários ninhos da mãe do Apocalipse sob a cidade, o plano já teria avançado mais para o sul. A cidade da Alabarda Gelada, que deveria ter caído, agora se tornará um cemitério onde o ninho da mãe do juízo final não conseguiu conquistar após um longo cerco. De acordo com o plano, em apenas 10 dias, eu poderia ter transformado toda a região da neve em um local de desova. Agora estou preso nesse ataque e defesa tediosos, bah. Ele suspirou baixinho, seu olhar voltando-se para a linha de batalha mais distante. Ali, a Legião Sangue de Dragão estava erradicando os ninhos da mãe do Apocalipse com uma eficiência aterradora, e até mesmo sua rede sensorial sentiu uma dor como se estivesse sendo cortada ao vivo. Os cães do Império continuam irritantes, como era de se esperar. No entanto, ele não se deixou perturbar. A bruxa do desespero virou-se lentamente e adentrou as profundezas da gruta, tecida com carne de inseto e osso de sangue, onde uma entidade colossal, semelhante a um coração, pulsava lentamente, expelindo bolhas negras que faziam todo o espaço tremer. O ninho da mãe do Apocalipse não se conquista por números. Ele sussurrou suavemente com uma expressão tão gentil quanto o sussurro de um amante. Enquanto ele ainda estiver aqui, todo o resto é apenas um prelúdio. Do outro lado, na cidade da Alabarda de Gelo, na torre principal da Muralha Norte, o vento e a neve uivavam furiosamente. Sobre as grossas ameias de ferro fundido, o Duque Edmund permanecia de pé com as mãos atrás das costas, sua capa branco-prateada esvoaçando ao vento. Seus cabelos tão brancos quanto a geada e a neve, aparentando 12 anos a mais do que um mês atrás. Ele olhou com os olhos semicerrados para o vale em chamas ao longe, na linha de batalha, os gritos da casa devorada por vermes engolidos pelas chamas, e a bandeira de batalha blindada e negra da Legião Sangue de Dragão tremulando ferozmente ao vento. A Legião Sangue de Dragão faz jus à sua reputação. A voz do Duque não era alta, mas revelava um inegável sentimento de alívio. 2 pessoas estavam ao lado dele. Um deles era o cavaleiro de meia-idade conhecido como a Lâmina da Corte Real, Arthur Garion. Vestido com um manto escarlate e carregando uma espada longa com estampa de dragão na cintura, ele tinha uma constituição esguia e um rosto bonito com traços marcantes, seus olhos escondendo uma agudeza constantemente reprimida. Ele parecia surpreendentemente jovem para sua idade, até um pouco jovem demais, mas parado ali, emanava uma sensação de segurança. A situação na Terra da Neve é um pouco pior do que imaginávamos antes de assumirmos o controle. O tom de Arthur era frio, seu olhar fixo em um ponto marcado no mapa. Mas é apenas pior, ponto. Nossa força principal já começou a limpar o terreno, e a Legião de Ferro Frio também está descansando e aguardando ordens. Contanto que o plano permaneça o mesmo, o resto é apenas coleta de recursos. Seu tom era calmo como a água, mas a certeza em suas palavras tornava impossível questioná-lo. O outro era ainda mais impressionante, Aurelian Thor, o Mago Supremo, a mais alta autoridade da Floresta dos Magos. Ele vestia um manto de mago azul escuro com estampa de estrelas, o rosto oculto por um capuz, fazendo parecer fundir-se com o céu noturno. Nesses dias, o corpo de magos de Aureliano também havia contribuído significativamente. Eles eram responsáveis por detectar as fraquezas do ninho da mãe do juízo final, estabelecer matrizes de magia de amplificação, lançar escudos e fornecer cura no campo de batalha. Feitiços como Luz das Estrelas se espalhavam pelo campo de batalha, fornecendo suporte estável e preciso à Legião Sangue de Dragão. Embora os magos não fossem numerosos, eles representavam uma alavanca crucial que influenciou todo o rumo da batalha. Sem eles, a velocidade de avanço da Legião Sangue de Dragão jamais teria sido tão rápida. Ele não olhou para o mapa, apenas olhou para o céu distante. Você acha que o ninho-mãe do Apocalipse realmente se espalhou sozinho? Todo o sistema envolve planejamento, coordenação e estratégias de sacrifício. Essas coisas não podem ser alcançadas por um simples enxame de insetos. Ele estendeu um dedo e tocou levemente o ar, e uma tênue flutuação mágica se transformou em um fantasma da rede da casa devorada por vermes, contorcendo-se como uma criatura viva. Posso confirmar que por trás desses ninhos-mãe do Apocalipse existe uma certa consciência, uma existência ainda mais hábil do que eu em guiar o caos e a evolução.
Arthur franziu a testa. Você quer dizer que é feito pelo homem? Aureliano assentiu com a cabeça. Se conseguirmos destruir seu cérebro principal, todo o sistema do ninho-mãe do Apocalipse ficará imediatamente paralisado. No entanto, ele mudou o tom. O ninho da mãe do Apocalipse é diferente. Parece esconder algo ainda mais aterrador que eu ainda não consigo discernir. O Duque Edmund olhou para o campo de batalha distante e disse lentamente: Você quer dizer que o ninho da mãe do juízo final é a chave, e que ainda tem uma carta na manga? Exatamente, respondeu Aureliano calmamente. Mas se atacarmos aquele lugar precipitadamente, sem conhecer o quadro completo, sofreremos pesadas perdas. Arthur sorriu levemente, apertando o cabo da espada. Então vamos primeiro eliminar todos os ninhos da mãe do Apocalipse ao redor e depois concentrar nossa força principal em um ataque a um único ponto. Taticamente, o cerco gradual e a eliminação são a abordagem mais estável, disse ele. Não importa onde o mentor por trás disso esteja escondido, nós o encontraremos. Edmund assentiu com a cabeça com voz firme. Vamos fazer isso. Assim que os três finalizaram sua estratégia e se prepararam para dar as ordens, um oficial do Estado-Maior subiu rapidamente à torre da cidade, com uma expressão complexa, e ergueu seus binóculos, apontando para um canto do campo de batalha. Duque, por favor, olhe para lá, disse ele ao ouvido do Duque. Edmund franziu a testa, pegou os binóculos e olhou com os olhos semicerrados na direção apontada pelo oficial. Nem o vento nem a neve conseguiram obscurecer aquela visão incomum. Na encosta sudoeste, um esquadrão de cavaleiros com não mais de 100 homens avançava rapidamente. Ao contrário da pesada armadura de ferro negro da Legião Sangue de Dragão, a armadura de batalha usada por esses indivíduos parecia um tanto estranha. Muitas armaduras tinham até mesmo garrafas e frascos peculiares pendurados nelas, e dispositivos metálicos em forma de tubo chacoalhavam em suas cinturas, como se pudessem explodir a qualquer momento. Ainda mais bizarro foi o método de ataque utilizado. Alguém que corria parou de repente, tirou um bocal de metal das costas, girou com força e imediatamente um rugido de chamas vermelhas de vários metros de altura irrompeu, queimando a casa devorada por vermes desde a raiz, seus lamentos ecoando pelo vale. As chamas agitavam-se no gelo e na neve, deixando para trás terra queimada e um carmesim sinistro, enquanto esses cavaleiros, como incineradores do purgatório, mantinham seu avanço constante, seu progresso frio e implacável. Num momento como este, num campo de batalha como este, há mesmo um esquadrão de cavaleiros não identificado a atrever-se a aparecer aqui? Que unidade é essa? Arthur ergueu ligeiramente uma sobrancelha, demonstrando pela primeira vez um toque de confusão. Mas Edmund já estava atônito. Subitamente seus olhos se arregalaram, fixando o olhar atentamente em uma bandeira hasteada bem na frente daquele estranho esquadrão de cavaleiros. Um fundo escarlate com um sol nascente dourado acendendo lentamente, como chamas que tremeluzem intensamente. Essa era a bandeira do território da Maré Vermelha. O nome lhe passou pela mente, o de uma pessoa que deveria estar longe, no condado Pico de Neve, estabilizando a situação, e cuja presença ali seria absolutamente impossível. Luiz Calvino. O que ele está fazendo aqui? Num instante, o Duque Edmund quase deixou escapar, com um tom de rara surpresa, até mesmo de certo desconforto. Ele pensava que já havia preparado essa grande batalha, sitiando o ninho da mãe do Apocalipse, e que só precisava prosseguir de forma constante e meticulosa. Mas agora seu genro, bastante inteligente, liderando um esquadrão de cavaleiros de aparência bizarra, havia invadido silenciosamente esse campo de batalha? No momento crítico em que a Legião Sangue de Dragão e o ninho da mãe do juízo final estavam prestes a se enfrentar ferozmente? As chamas irromperam mais uma vez, grandes extensões da casa devorada por vermes foram incineradas, e aquele esquadrão de cavaleiros lança-chamas parecia, na verdade, uma força especial criada especificamente para caçar ninhos da casa devorada por vermes. Numa frente secundária, eles rapidamente obtiveram uma vantagem local, aproximando-se firmemente de uma pequena fortaleza do ninho da mãe do Apocalipse que ainda não havia sido notada pela força principal. Rinoceronte! Edmund gritou em voz baixa. Um velho cavaleiro respondeu, fazendo uma saudação firme. Leve imediatamente 3 batedores até aquele esquadrão de cavaleiros da Maré Vermelha. Diga-lhes que está é uma ordem da legião direta da cidade da Alabarda Gélida e que eles devem vir me encontrar dentro da cidade da Alabarda Gélida imediatamente. Capítulo 225. A última carta na manga da mãe do Apocalipse. Lord Luiz cavalgava um cavalo de guerra da Maré Vermelha, seguido por centenas de cavaleiros peculiarmente vestidos carregando garrafas e jarros. A cena no campo de batalha parecia bastante cômica, mas os lança-chamas, os frascos explosivos e as bombas mágicas modificadas que cada um carregava eram suficientes para fazer a família devorada por vermes tremer de medo. Este não era um exército regular, mas sim os cavaleiros da Maré Vermelha, especializados em atacar cadáveres de insetos. Primeiro, siga para sudeste, contornando o vale à frente, murmurou Lord Louis para si mesmo, olhando as informações exibidas no sistema diário de inteligência. Nos últimos dias, Lord Louis usou o sistema de inteligência para ajudá-los a contornar várias fortalezas fortemente disputadas da casa devorada por vermes e a se aproximar com sucesso da cidade da Alabarda Gelada, praticamente sem perdas. Assim, a equipe agiu discretamente. Não se ouviam trombetas estridentes nem bandeiras tremulando, apenas figuras como uma corrente escura na neve movendo-se pela floresta, evitando a sede principal da casa devorada por vermes, mantendo distância dos grandes ninhos-mãe e aproximando-se furtivamente da cidade da Alabarda de Gelo pela lateral. Felizmente a Legião Sangue de Dragão já havia limpado as áreas externas, e a densidade da família devorada por vermes havia despencado. Contanto que não se aproximassem demais do ninho-mãe do Apocalipse e dos poucos ninhos-mãe grandes ainda não eliminados, não atrairiam um cerco em larga escala.
e para evitar que seu oportunismo ficasse muito óbvio, Lord Louis ainda ordenou que a equipe eliminasse convenientemente alguns lotes de plantas domésticas comidas por vermes e um ninho-mãe. Chamas irromperam para o céu e lança-chamas rugiram. O cheiro de queimado, decomposição azeda e cascas de insetos incendiadas se misturavam. Os Cavaleiros da Maré Vermelha, com suas táticas características de supressão em alta temperatura, esmagaram a casa devorada por vermes, obtendo resultados notáveis. E seus esforços superficiais eram bastante naturais. Quando estavam prestes a parar e reagrupar, um cavaleiro galopou em sua direção, ostentando o emblema da alabarda de gelo, e gritou de longe: Visconde Luís da Maré Vermelha, o Duque Edmundo solicita sua entrada imediata na cidade. O cavaleiro puxou as rédeas do cavalo e fez uma saudação militar. Lord Louis olhou para o esquadrão de cavaleiros atrás dele, seu tom não pesado, mas carregando uma autoridade inquestionável. Sigam-me até a cidade. Problemas não serão tolerados. Sim, senhor, responderam os homens solenemente. Cascos pisavam na neve e armaduras de aço tilintavam. Dezenas de cavaleiros da Maré Vermelha marchavam em formação, como uma tocha acesa silenciosamente no crepúsculo. Sua aura imponente, embora não ostentosa, exalava uma determinação afiada. No entanto, assim que entraram no perímetro externo de alabarda congelada, um som estrondoso e o cheiro de queimado os alcançaram vindos da frente. O ninho-mãe estava sendo invadido, e no centro do campo de batalha estava o local de operações da legião mais poderosa do Império, a Legião Sangue de Dragão. Eles estavam divididos em 3 rotas. A infantaria pesada com escudo avançava firmemente, sua energia de batalha pulsando sob suas armaduras de ferro. Cavaleiros em ambos os flancos investiram como um trovão, suas lâminas reluzindo, lançando pedaços de carne e sangue como insetos pelos ares. Atrás deles havia uma formação de apoio de lanceiros de fogo, cujos dardos bomba mágica cortavam o céu, atingindo com precisão as câmaras de incubação. Em menos de 15 minutos, todo o ninho-mãe foi desmembrado, seu corpo principal chamuscado pelas chamas, jorrando sangue negro e seus lamentos intermináveis. Os cadáveres dos insetos mal tiveram tempo de se formar antes de serem despedaçados instantaneamente pela energia de batalha coordenada. Lord Louis puxou as rédeas e observou em silêncio por um instante. Ele não demonstrou surpresa, em vez disso baixou a cabeça e olhou para a equipe de cavalaria atrás dele. Cada um deles era veterano de combate, habilidoso no uso de armas incendiárias e servia como vanguarda tática para guerras de pequena escala e alto impacto. Mas agora, comparadas à legião à sua frente, que avançava como uma torrente de ferro com passos unificados, as figuras dos Cavaleiros da Maré Vermelha pareceram instantaneamente toscas e pequenas. Não era que eles não fossem fortes, mas sim que havia uma disparidade direta em seu domínio. Estes são os Cavaleiros do Sangue de Dragão, apresentou proativamente o Cavaleiro Leno, percebendo a mudança na atmosfera. Ele ergueu a mão e apontou para uma figura de armadura vermelha que avançava, com a voz repleta de reverência. Aquele ali, você deve reconhecer o mais bravo vanguarda, aquele que empunha uma espada longa e abre a cavidade dorsal do ninho-mãe. Esse é precisamente seu irmão mais velho, Caio Calvino. Lord Louis olhou para a figura, cujas costas ardiam como um sol escaldante. A energia de batalha fervilhava ao seu redor como magma, transformando-se em um domínio de espada flamejante. Com um único golpe horizontal, até mesmo o corpo do ninho-mãe foi chamuscado, irrompendo com um rugido violento. Essa foi uma onda de choque térmica liberada pelo ki de batalha de alto nível sob compressão extrema. Naquele instante, mesmo a 100 metros de distância, Lord Louis sentiu o ar ficar denso e quente, como se estivesse sendo queimado. Ele ficou um tanto chocado internamente e depois assentiu levemente. Este é o poder de um cavaleiro de elite? Após observarem por um instante sem demora, cascos pisaram na neve, e os Cavaleiros da Maré Vermelha, liderados por Lord Louis, entraram em alabarda congelada pelo portão oeste. Assim que entraram pelos portões da cidade, um forte cheiro de pólvora os atingiu. A neve já estava enegrecida pela lama e pelo sangue, e linhas defensivas improvisadas e enfermarias haviam sido montadas ao longo das ruas. Os canais de transporte temporariamente convertidos estavam repletos de carroças arrastando entulho, artesãos movendo munição com urgência e médicos militares correndo de um lado para o outro, uma aura gélida penetrando como um vento cortante. Acalmem-se, ordenou Lord Louis desmontando do cavalo. Todos em prontidão, nenhum movimento não autorizado sem meu comando. Sim, senhor, os Cavaleiros da Maré Vermelha se organizaram rapidamente, impecavelmente como sempre. Ele, envolto em sua capa, caminhou sozinho para o castelo principal. No interior do castelo, no salão do conselho provisório, o fogo da lareira ainda estava quente, e pergaminhos e mapas de batalha cobriam uma mesa. O Duque Edmund recostou-se na cadeira, cansado, mas ainda imponente. Ele viu Lord Louis e imediatamente franziu ligeiramente a testa. Por que está aqui? O que aconteceu na Maré Vermelha? Como está Emily? Nada, disse Lord Louis, curvando-se levemente com um tom firme. A situação no território da Maré Vermelha e no condado Pico de Neve está estável. A força principal dos ninhos-mãe foi em grande parte atraída por você para as proximidades de Alabarda Congelada. Pensei que já que a parte mais crucial da batalha está acontecendo aqui, eu deveria vir ver. O Duque não falou de imediato, apenas o encarou por um instante antes de murmurar 2 palavras. Bobagem. Este é o palco de uma batalha decisiva. Como pode um mero visconde como você intervir? Suas palavras eram severas, mas seu tom não era altivo, como se estivesse repreendendo, mas também sondando. A expressão de Lord Louis permaneceu inalterada enquanto ele respondia calmamente. Não tive a intenção de roubar o crédito. Apenas esperava fazer o que estivesse ao meu alcance.
Após um momento de silêncio, Edmund finalmente suspirou, como se um peso tivesse sido tirado de seu coração. Ah, já que você está aqui, fique. O fato de você já ser capaz de controlar o condado Pico de Neve já o torna muito mais forte do que a maioria dos nobres do norte. Ele largou a caneta, com a voz carregada de cansaço. O norte está uma bagunça. Eventualmente novas forças terão que surgir. A legião Sangue de Dragão partirá, e o imperador não poderá manter suas mãos aqui para sempre. Quando os nobres do sul vierem dividir o território, quero ver se você, Louis, também poderá dar mais um passo à frente. Ele olhou para Lord Louis, seus olhos já não demonstrando o escrutínio habitual, mas sim uma sutil expectativa. Estes meus ossos velhos acabarão por cair, sussurrou ele. Mas se o norte puder realmente ressurgir no futuro, então espero que aquele que o apoiar seja ao menos um homem. O fogo da lareira refletia as rugas nos cantos dos seus olhos e iluminava a última faísca de esperança que ainda não se extinguira em seu coração. Lord Louis apenas acenou com a cabeça suavemente. Calmo como sempre, eu não ousaria. Farei o meu melhor. O canto de sua boca curvou-se quase imperceptivelmente. O velho duque aparentemente dissera isso de forma casual, mas Lord Louis sabia muito bem que por trás disso se escondiam aspectos mais importantes de reconhecimento e cultivo. O norte já estava devastado. Entre as famílias do norte, alguns haviam morrido, alguns estavam mutilados e agora apenas um punhado conseguia se sustentar sozinho. Se o império quisesse reconstruir suas defesas após a guerra, o imperador certamente precisaria de novos nobres para preencher as vagas. Como novo senhor, que defendeu com sucesso o condado Pico de Neve e organizou a resistência mais eficaz contra a Casa dos Vermes. Juntamente com seu casamento com a família Edmund, ele já estava no centro das atenções. Com apenas mais uma atuação em uma batalha decisiva, uma bomba mágica mortal, um ataque surpresa para aniquilar um ninho-mãe, ele teria a chance de ascender e se tornar um dos nobres mais importantes do norte. Era exatamente isso que ele tanto desejava. O vento e a neve não cessaram, nem as chamas da guerra. Em 7 dias, as cristas e vales nos arredores da cidade da Alabarda de Gelo já haviam se transformado em um campo de batalha, repleto de terra queimada e marcas de gelo. Os cavaleiros do Sangue de Dragão, como uma lâmina afiada do Império cortando o norte, estavam, pouco a pouco, cortando as artérias de suprimento sanguíneo. Do ninho da mãe do juízo final, 13 ninhos-mãe de tamanho médio juntamente com 2 pseudocovis escondidos, foram completamente destruídos. O ataque deles era como cortar ferro, a infantaria pesada e blindada avançava como uma montanha de ferro, suprimindo a principal casa devorada por vermes. Enquanto cavaleiros decapitadores em cavalos de guerra de olhos vermelhos se moviam como sombras cortando o vento, flanqueando por ambos os lados. Energia de batalha de alto nível surgiu como chamas, cruzando-se com a magia dos magos, cada golpe atingindo os nervos do ninho-mãe com precisão quase perfeita. Tudo aconteceu tão rápido quanto um exercício tático, mas isso não conseguiu disfarçar o cheiro de sangue e cansaço que se intensificava gradualmente no ar. Afinal, os cavaleiros do Sangue de Dragão não eram deuses. Eles eram humanos, uma legião de guerra forjada em carne, sangue e vontade. Até mesmo o esquadrão de decapitação mais forte sofria baixas, até mesmo o que de batalha mais afiado se tornava pesado após repetidas mortes. Com o próprio sangue, eles haviam cuidadosamente arrancado a área ao redor da cidade da alabarda gelada do lamaçal da casa devorada por vermes, pavimentando uma terra pura diretamente em direção ao ninho da mãe do juízo final. O ninho-mãe do apocalipse estava, sem dúvida, em desespero. Mas aquela montanha silenciosa em meio à névoa negra e ao sangue de insetos, permaneceu imóvel. O ninho da mãe do apocalipse ainda permanecia de pé como um falso deus, como se tudo fosse seu palco sacrificial, aguardando o ato final. Nas profundezas do ninho materno do apocalipse, carne e osso se contorciam. Era um salão que parecia condensado pelos lamentos dos mortos e pelo sangue. As paredes estavam entrelaçadas com intestinos contorcidos e dentes ósseos, e um líquido branco leitoso de incubação pingava do teto. O ar estava impregnado com um odor misto de morte, decomposição e gestação. A bruxa do desespero sentava-se em um trono feito de ossos humanos retorcidos e carapaças de insetos. Ela usava um longo vestido carmesim, sua pele pálida e translúcida, como uma estátua de jade esculpida. Seu rosto era de uma beleza requintada, andrógina, com um sorriso perpetuamente enigmático nos lábios. Mas quando ela falava, era num sussurro baixo, afeminado, masculino, como se estivesse sussurrando decadência e destino ao ouvido de alguém. Está quase na hora. Ela abriu os olhos, e suas íris vermelho-sangue refletiam inúmeros fragmentos de um campo de batalha moribundo, insetos queimando, ninhos-mãe desmoronando, energia de batalha se extinguindo. Tudo foi claramente reproduzido em sua mente. A concentração da morte. É quase suficiente, murmurou ela suavemente, num tom como o sussurro de um amante. No instante seguinte, ela estalou os dedos suavemente. Foto. Todo o ninho da mãe do apocalipse pareceu ganhar vida repentinamente, soltando um rugido agudo, uma mistura do choro convulsivo de um bebê com o grito de 10.000 insetos. Causava uma sensação de formigamento no couro cabeludo. Do interior de seus sacos, uma estranha luz carmesim emanava das profundezas do ninho da mãe. Este era o núcleo da consciência que conectava todos os cadáveres de insetos, e cada nervo parecia estar infundido com chamas de sangue, começando a pulsar rapidamente. Dentro das câmaras de incubação, grandes quantidades de ovos de insetos dormentes incharam e racharam rapidamente. Pseudofilhos em formação irromperam, como bebês viscosos e sanguinolentos rastejando para fora do inferno. Que todos os cadáveres deste mundo se transformem em minha língua e em meus tentáculos. Um sussurro úmido escapou de sua boca, acompanhado pelo movimento de contorção na base do ninho da mãe.
Agora, ninguém pode impedir esse retorno. A bruxa do desespero umedeceu delicadamente o dedo, seu sorriso se tornando ainda mais suave. Bem-vindos, meu banquete final está prestes a começar. O ninho-mãe do apocalipse foi ativado. Os primeiros a se mover foram seus braços erguidos. Os braços maternos, abertos como uma imagem sagrada, tremiam levemente no ar, suas articulações emitindo um som distorcido de estalo. Grandes quantidades de líquido de incubação branco leitoso pingavam de seu rosto sem olhos, como se uma divindade compassiva estivesse chorando. E seu rosto, aquele rosto hipócrita, uma fusão de dezenas de rostos humanos, lentamente se ergueu. Cada ruga guardava súplicas e adoração, e cada boca entreaberta parecia murmurar suavemente: voltem meus filhos. Seu peito inchou ligeiramente e no instante seguinte, bang! Toda a câmara de incubação irrompeu com um som viscoso e pulsante, como de um útero batendo. Incontáveis sacos de ovos entrelaçados, de cor branca leitosa e vermelho sangue, jorraram para fora, eclodindo ao atingirem o solo em crias ainda em formação, que se debatiam e gritavam no plasma sanguíneo, emitindo choros infantis arrepiantes. Seu peito e abdômen explodiram subitamente, jorrando grandes aglomerados de sacos de ovos. Alguns se romperam no ar, espalhando plasma sanguíneo quente e fetos de insetos branco-leitosos, formando um pesadelo contorcido ao aterrissar. O choro dos bebês ecoava no ar, um após o outro. Mas aqueles não eram bebês, eles estavam matando embriões, vidas remontadas depois que seus ossos foram quebrados. Cada grito parecia despertar medo e arrependimento profundos no instinto humano. E a parte inferior do seu corpo, aquela base de pernas de aranha, que se contorcia, também despertou completamente. Tentáculos como pilares, como esqueletos, perfuravam a terra, profundamente enraizados nas camadas rochosas da montanha da Alabarda gelada, como raízes de carne devorando selvagemente toda a energia ao redor. Seu corpo se ergueu lentamente arrastando uma passagem de carapaça de inseto de 1,5 km de comprimento, movendo-se com um som de atrito suave e rítmico, como a trágica reconstituição de um bebê gigante deslizando pelo canal durante o parto. No instante em que o ninho da mãe do apocalipse despertou, os cavaleiros do sangue de dragão na linha de frente foram naturalmente os primeiros a senti-lo. Uma ordem alta chegou aos ouvidos dos cavaleiros: coloquem suas máscaras, armadura completa, imediatamente. Os cavaleiros sangue de dragão na linha de frente não hesitaram. Eles sabiam o que a ordem significava. Rapidamente, todos colocaram seus capacetes integrais com as viseiras encaixando-se em travas herméticas na altura da garganta, junto às placas peitorais. Runas filtradas e fluxo de ki de batalha entrelaçados a cada respiração, isolando gases externos. Em um instante, toda a legião pareceu se transformar em um grupo de pessoas sem rosto. Então a terra tremeu. Não se tratava de uma vibração comum, mas de uma ressonância mais profunda, de baixa frequência, como se as veias da terra estivessem gemendo, cedendo. O tremor vindo das profundezas da montanha, misturado ao som de um líquido viscoso se contorcendo, penetrava nos ossos desde a sola dos pés. No instante seguinte, um odor pungente os atingiu. A neve caía sobre o ninho da mãe, mas evaporava ao contato, transformando-se em uma névoa negra que se espalhava como o hálito dos enlutados. Os cavaleiros ouviram sussurros vindos de outro mundo, como se não estivessem ouvindo com os ouvidos, mas recebendo com a medula cerebral. Alguém de capacete tremia e disse: isto é, uma maldição. Mas antes que alguém pudesse reagir, os cadáveres no chão se moveram. Quer se trate de um cavaleiro que morreu na neve, ou de restos mortais deixados anteriormente pela casa devorada por vermes, ou apenas de um osso do braço arrancado, um segmento do intestino, um rosto quebrado. Todos se mexeram. Impelidos por uma vontade indizível, eles se debatiam, contorciam-se, rastejavam e se enredavam uns nos outros como se tivessem sido convocados. Alguns usavam seus membros decepados para subir em outro cadáver em decomposição, alguns mordiam ossos para reconectá-los à força, alguns enchiam cavidades vazias com órgãos quebrados. Eles estavam se montando, se remontando, nascendo. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.